Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que emoção no dia de hoje. Às vezes a gente visita o passado e traz tantas memórias boas, às vezes é bom perdoar, para que essas memórias continuem sendo boas. Mas de hoje, especial, é uma memória maravilhosa, porque eu estou trazendo a minha colega de sala, que a gente fazia trabalho junto na faculdade, e a gente sonhava em um dia ser psicólogos, um dia ter consultórios. Nós nos formamos, pegamos caminhos diferentes, mas a vida sempre faz nos cruzar, porque se estamos no caminho certo, com certeza a gente sempre encontra bons profissionais. E eu tenho o prazer, né, a honra de encontrá-la, que quando eu encontro eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, porque o dela, com certeza, por tudo que ela produz, por tudo que vocês podem ver depois nas redes sociais, é uma pessoa que merece ser seguida, é uma pessoa que merece ser aplaudida de pé. E eu quero trazer, nem vou falar doutora, especialista, que ainda preciso me acostumar com essa ideia. Eu quero trazer a minha amiga, a minha colega de faculdade, a Lu Conceição. E aí, querida, como é que você tá? Que legal te ver aqui! Olha, eu fico muito emocionada e de verdade, assim, passa um filme, né, pela cabeça da gente. Passa. Costumo brincar que voltar lá para trás, né, voltar lá para o passado, a gente encontrar um pouquinho da criança, aquela essência da gente e às vezes a maturidade exige uma responsabilidade, exige uma seriedade pela qual a gente tem que passar a ver as coisas. E esse encontro está me fazendo voltar para aquele lugar da menina que entrou na faculdade ainda, né, com 18 anos recém-feitos e que tinha tantos sonhos pela frente. E reencontrar você assim, é uma satisfação, é um prazer. E obrigada pelo convite. Imagina, foi muito legal. Uhum. Sempre fico vendo as suas postagens no Instagram, vendo o seu conteúdo. E eu as suas. Porque a gente tem que buscar pessoas para se inspirar, né? A gente vai buscando essa inspiração toda, né? Primeiro de ter coragem de dar a cara a tapa para mostrar o conteúdo, né? Uhum. E é um conteúdo que muitas vezes a pessoa não está bem para assistir e ela transfere aquela frustração para nós, né? Do que ela trabalhar. Segundo que, né, é uma felicidade ver que nós demos certo, né? Eu acredito, Menina, né? Nós demos certo. Eu acredito, e a gente, olhando assim para esse lado lá de trás, a gente fez faculdade aqui entre 95 e 2000, né? Perfeito. Muitos dos que estão aqui, talvez nos ouvindo, nos assistindo, nem nascidos eram nesse momento. Momento onde a psicologia era muito subjetiva ainda, né? Tudo dependia muito do jeito, quando a gente aprendia, de como a criança era criada, de como a família educava, o que era certo, o que era errado para a família. O CPF do psicólogo ditava muito sobre o que estava dentro da normalidade, o que não era normal. E hoje a gente tem a neurociências aí dando um passo e uma mudança de perspectiva para a gente dentro da psicologia. E se a gente não se atualiza, desde eu preciso me comunicar com o meu paciente para além das estruturas do meu consultório, eu preciso me comunicar com a psicóloga que eu fui lá atrás e entender que muito daquilo lá não pode acontecer mais hoje. Então tudo isso faz uma grande diferença, né? Nossa, eu tive um déjà vu agora você falando, né? De 95, porque a minha avó era viva naquela época e eu cheguei tudo feliz, falando que eu tinha passado na faculdade, né? E aí minha avó deu uma gargalhada, que toda vez que eu escuto a bruxa da Branca de Neve, eu lembro da minha avó, né? Essa memória que eu fiquei dela. Falando que eu ia passar fome. Ela falou, você vai passar fome, isso é coisa de louco. A gente ouvia isso dos professores. Ouve ainda, né? Ouve ainda, né? Uhum. E aí foi que chegamos até hoje. E a minha primeira pergunta tem muito a ver com o que você acabou de falar, né? Porque eu aprendi que eu tinha que ser um psicólogo em silêncio, né? Quanto mais eu obedecesse o silêncio naquele momento, mais a pessoa poderia ter a vantagem de ter associação livre e chegar ao inconsciente. Era isso que eu tinha. Uhum. Só que eu venho percebendo no consultório que o silêncio não é mais um grande aliado nosso. Ele ainda faz parte do processo terapêutico, ele ainda é importante, mas não é mais um aliado. Porque tem pessoas que ficam em silêncio durante 1, 2, 3 sessões e não se incomodam com isso e acham que isso está dentro do certo. Porque ela não está mais em silêncio, ela está pensando nas 1001 coisas que ela tem que fazer
e ela usa aquele espaço simplesmente para poder fugir de algum lugar, mas não trata. Então eu venho observando que a terapia está ficando mais uma troca, onde eu entro com a psicoeducação muitas vezes, para poder ter um gancho, e aí a gente entra, permite que a associação livre, permite que o inconsciente seja colocado. É esse caminho? Como é que é esse caminho na sua visão? Eu acho que faz muito sentido. E essa foi a maneira que eu aprendi também que deveria ser psicóloga. Até que um dia, acho que assim, eu não tinha 4 anos ainda de formada e no consultório atendendo uma pessoa de aproximadamente 64, 65 anos, eu fiz a pergunta que a gente faz, e aí, tudo bem? Como foi sua semana? Como você passou? Vem sempre aqui? E aí ela disse assim, eu fui bem, estou bem, eu passei bem, mas hoje, Lu, eu não queria conversar muito não, eu queria ficar quietinha. E aí, eu demorei aqueles segundinhos assim para processar essa fala, e eu falei, mas você quer falar sobre isso? Quer me falar o que está acontecendo? Aí ela olhou para mim e falou assim, Lu, hoje eu queria aproveitar aqui só para ficar quietinha, tudo bem? E aí eu percebi que aquilo que os nossos professores nos ensinavam, lógico, tem todo um sentido, né? E que saber escutar é saber ouvir. E eu tive que me calar para que ela pudesse se expressar no silêncio dela, assim, né? E foi uma das vezes, das situações, acho que onde eu mais aprendi na minha profissão. Que eu acho que esse lugar de quando é que eu me ponho, como é que eu faço essa troca, como eu estabeleço essa troca com o meu paciente, a gente vai aprendendo na prática, no dia a dia, né? E que sim, há momentos onde eu preciso esperar 3, 4 semanas, há pessoas com as quais eu tenho que esperar essas 3, 4 semanas para que ela possa se sentir à vontade. E há pessoas que o meu silêncio vai ser ruim para ela, né? Então, eu acho que como é que eu estabeleço isso é nessa troca. O Jung fala isso, né? Que quando a gente toca outra alma humana, a gente tem que ser outra alma humana. Perfeito. Adoro essa frase. E aí? Quando que o silêncio, ele agride e quando que o silêncio conforta, então? Será que tem regra? Eu acho que não tem regra, né? Então, eu pensando que ela dizer para mim, hoje eu só queria ficar quietinha, era o mesmo que me pergunte mais sobre isso para que eu possa falar para mim sobre a minha dor? Na verdade, não. Ela, ao final daquela sessão, assim, que eu aprendi muito, eu juro que eu nunca esqueço aquilo. Ela me deu um abraço e falou, hoje eu só precisava disso, né? Bonitinha. E você imagine, assim, 1 minuto, se nós pararmos aqui e eu não falar nada e você também não falar nada, isso é enlouquecedor. E a gente passou 40 minutos daquele tempo ali nisso. E eu falava, eu levanto, eu pergunto de novo, eu faço mais uma tentativa. A minha conversa interna era muito grande com essa mulher, né? Mas eu falei, eu vou ouvir o que ela me disse por último. Hoje eu só quero ficar quietinha, né? Porque eu já deveria ter ouvido na primeira. Eu deveria? Não sei se eu deveria também, né? E quando ela me abraça no final, abraçar também era uma coisa que a gente... Não, você tem que ter uma distância do seu paciente, né? Se você encontrar em algum lugar, é melhor que ele não veja que você esteja ali para além do setting terapêutico. Tudo isso, a nossa prática foi mostrando que não, a psicologia não pode funcionar desse jeito. E hoje eu vejo que é muito diferente, né? Então, você está me falando que a gente, além de ter todas as teorias, né, a sensibilidade, ela faz parte do processo, né? Como que eu vou explicar para um jovem psicólogo que tem que desenvolver uma sensibilidade? Ou se a sensibilidade, como que eu faço para mim não ter uma contra-transferência dentro da sensibilidade? Olha, eu acho que a própria palavra, ela já sugere, né? Você ser sensível para se ouvir e ser sensível para escutar, mesmo aquilo que não foi dito verbalmente, né? E é lógico que a maturidade, eu acho que ela nos ajuda muito. Eu falo que, assim, os anos de experiência, à medida que a gente vai entendendo melhor algumas coisas da vida, eu acho que isso vai nos melhorando enquanto profissionais, né? Mas para o jovem que está ali dentro do setting de atendimento terapêutico e ainda está junto com o seu paciente aprendendo a lapidar a sua prática, eu digo assim, vá calmo, se tranquilize, deixe que o processo estabeleça aquilo que a técnica eu sei que você tem, porque... né, a gente tem que ter responsabilidade quando recebe alguém como psicólogo, e é diferente de eu te receber como meu amigo, como meu colega, né? Então, quando você recebe alguém como psicólogo, seja calmo o bastante para entender o que aquela situação está exigindo, né?
Você não precisa provar que você sabe tudo, você não precisa mostrar para ele o quanto que você está competente tecnicamente para a demanda que ele está trazendo, mas você tem que estar competente. Mas essa competência você adquire com supervisão, você adquire estudando. Nós nunca paramos de estudar, não dá para parar de estudar, né? Então eu acho que, mas vá com calma, fique calmo que vai dar certo. Assim. Até porque se a demanda não for suprida, não for atendida, ela volta, né? E vai voltar, né? Então tem uma regra que eu falo muito, né? Para os psicólogos e para os pacientes, né? Nessa vida, tudo que não é aprendido é repetido. E repete, 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 até você aprender. Né? Porque eu acho que o sentido para mim da vida é a própria evolução. Então, se você não está evoluindo, você está repetindo. Então, se você está indo com calma com o seu paciente, ou com os seus colaboradores, ou com o seu líder, você consegue ter, né, os insights necessários para poder digerir ali e conduzir. Muitas vezes não é o que a gente fala que é importante, né? É a oportunidade da pessoa se ouvir. Né? E ela vai se ouvindo. Eu lembro que no consultório o paciente falou para mim assim: Fabiano, eu quero parar a terapia. Eu falei, mas né, por que? Dá um feedback aí. Ela falou, por que você não percebe? Toda semana a mesma coisa, eu venho aqui, a mesma coisa. Eu falei, mas a minha vida está mudando, é que eu não falo porque a terapia é sua. É você que tem que acabar mudando, né? E dentro disso todo, eu fui também dar uma palestra na faculdade recentemente e eu citei o Jung, como você citou agora há pouco, né? Citei também o Lacan, numa frase que eu falei, e quando acabou a palestra, eu fiz uma roda de estudantes perto de mim e falaram assim, mas como você pode citar 2, 3 referências se a gente aprende a seguir uma linha só? E eu falei, olha, na minha concepção, eu acho que ser um psicólogo moderno hoje é como reger uma orquestra. Eu não vou ignorar uma guitarra se ela faz sentido junto com o violino. Então é essa orquestra de conhecimento que a gente vai tocar a banda. Na sua evolução, que eu sei que é minha pergunta próxima da neuropsicologia, né? Neurociência, isso também faz sentido no seu campo hoje? Não faz sentido? Como é que funciona você hoje? Eu estabeleço que o trabalho, eu acho que tem que ser assim no nosso trabalho, que a nossa prática seja pautada em evidências. Hoje, para mim, isso é muito claro. Então, práticas pautadas em evidências científicas é a que eu vou escolher, as que eu vou eleger e que eu oriento que todo profissional que vai trabalhar com vidas precisa estabelecer como critério para poder trabalhar, né? Por outro lado, existem conhecimentos que a gente foi estabelecendo, né, que a gente se apropriou para estabelecer como a gente deve conduzir o nosso trabalho, que obviamente, por mais que talvez não tenha lá um acervo gigantesco de artigos científicos citando, né, o teórico ou o profissional, é lógico que aquilo faz todo um sentido quando a gente alia ao que a neurociências estabelece, né, como uma prática adequada de trabalho, né? Então, eu sou aquela que, poxa, o Jung falou nesse ponto que a maneira que eu estabeleço a minha relação com os símbolos ao meu redor, isso faz todo um sentido para que eu possa usar isso para estabelecer uma troca com o meu paciente, eu vou usar o que o Jung colocou. Assim como, para que eu possa motivar uma mudança comportamental importante em você, nada melhor do que o Beck, que estabeleceu dentro da sua teoria algo diferente de como é que a gente modela comportamento, que, modelagem de comportamento me faz lembrar a gente ainda é psicólogo raiz, que mexeu com ratinho lá. Assim, de verdade. De verdade, não era o computador, né? Então, as meninadas tudo com medo de pegar o rato, né? Então, assim, infelizmente a gente se orgulha disso? Não, mas naquela época era o que tínhamos de conhecimento, né? Sim. Precisávamos deixar o ratinho privado de água um final de semana inteiro para que aquele comportamento que a gente precisaria que ele fizesse dentro da gaiolinha dele lá, acontecesse. Então, a gente aprendeu daquele jeito e aí hoje eu entendo que aquele behaviorismo radical, ele tem um sentido que a neurociências foi melhorando, foi estabelecendo, explicando melhor, e hoje eu não preciso mais que rato esteja privado de água para poder entender como é que eu posso ajudar o meu paciente a mudar um comportamento, né? Então, eu uso tudo que eu posso
em favor do bem-estar de quem eu vou atender. Eu falo que a gente tem uma maleta aqui, ó, que é invisível, né? Eu não consigo ver a sua, nem você vê a minha, mas eu sei que está segurando a sua. Sim. E na hora que precisa, né, na hora que é permitido, a gente abre a maleta e vai fazendo os cortes e as costuras necessárias. E o principal de tudo, né, é a pessoa, primeiro, sair melhor do que entrou, né? E segundo, que ela seja feliz na vida. E eu falo muito pro pessoal no consultório, sucesso sem felicidade é igual a fracasso. E o que é felicidade? Né? A felicidade, para mim, é a maneira que você interpreta a sua própria vida. E para você, o que é felicidade? Nossa, que pergunta difícil. A gente não combinou isso, né? Não, adorei. A gente tinha combinado toda a outra parte, né? Assim, eu acho que ser feliz tem a ver totalmente com essa subjetividade. O que me faz feliz não te faz feliz. Correto. Né? Mas eu penso que felicidade tem a ver com sentido, né? Se algo faz sentido para mim, isso inevitavelmente vai trazer, de alguma forma, um conforto, um bem-estar, que uns vão chamar de felicidade, outros vão chamar de, né? Um momento que eu sou muito feliz, eu vi uma poesia uma vez, que falava que quando você está caminhando na praia, né, na hora da praia, e uma brisa bate no seu rosto, é a mão de Deus fazendo carinho. Então, quando eu estou caminhando, eu sinto vento, ali eu faço minha oração, levo meu pensamento, ali eu sou muito feliz por ter essa subjetividade, esse arquétipo, sei lá, que a gente pode falar lá dentro. E você, né, voltando, porque vamos devagar pensamento, vamos ficar 10 horas devagando aqui. Então, voltando pro tema seu. Você foi fazer neurociência. Neuropsicologia. Neuropsicologia. Tá? Neuro eu lembro de cabeça e psicologia eu lembro de alma. Perfeito. É isso, já resumiu, já. O que é a neuropsicologia? Então, é a interface mesmo que onde a gente pode unir, assim, de que maneira o cérebro, né, o funcionamento cerebral, os processos cerebrais podem influenciar, né, na nossa emoção e no nosso comportamento. Então, a neurociências entrou para mim quando eu entendi que para entender melhor e ajudar melhor alguém, sei lá, com um processo de depressão, eu deveria entender de que maneira essa estrutura aqui, que é o cérebro dessa pessoa, poderia estar influenciando nesse processo depressivo, né? Porque eu falo assim, você falou a palavra psicoeducação logo no início de conversa, né? Eu acho que os grandes problemas, assim, os malefícios mais importantes, que realmente justificam pessoas estarem buscando ajuda de um profissional da área da saúde mental, é ela não ter uma boa educação emocional e ela não ter uma boa educação financeira. Eu acho que isso Perfeito. Deveria estar desde do berço, desde da maternidade, estou exagerando, mas assim, nos primeiros anos de educação formal, isso já deveria ser grade dentro da creche, por exemplo. E o brasileiro é muito mal educado financeiramente, né? Financeiramente e emocionalmente. Então, um exemplo que eu dou do emocionalmente, assim, eu falo assim, nossa, eu estou sentindo que o Fabiano não gosta de mim. Aí fala assim, encontra o erro. Sentir que você não gosta de mim já está errado. Isso não é sentir. Eu posso ficar triste, estar triste por acreditar, aí é pensamento, que você não gosta de mim. Se eu falar assim, não fica mais triste, Lu, porque ele gosta sim. Não tem um botão que eu vou lá e mudo. Agora, se eu falar assim, Lu, por que você está acreditando que o Fabiano não gosta de você? Ah, porque eu encontrei com ele ali na feira e ele não falou comigo. Então, vamos pensar sobre isso. Quais as razões pelas quais ele, que é tão legal com você sempre, pode ter passado por você na feira e não ter te cumprimentado? Aí eu mudando, eu ressignificando, eu reinterpretando essa maneira que eu tenho de pensar sobre isso, aí eu altero a minha emoção tristeza, que eu estava tendo por conta de achar que você não gosta de mim, e aí talvez a nossa relação vá para um outro caminho, né? Então, eu penso que quando a gente entende a neurociências por trás disso, ela fala assim, opa, o processo da cognição, que investiga com você o pensamento e ajuda você a entender, né, e metacognição é isso, é você pensar sobre o que pensa, isso melhorou demais, por exemplo, a minha atuação ali com o meu paciente. E aí, voltando, né, se nos falta isso, se eu não entendo a diferença entre pensar e sentir, né, chegou uma hora que, para mim, investigar, analisar isso de uma forma mais
convicta, com mais propriedade, me fez pensar que eu precisaria ir para um outro lado da psicologia. Foi quando a neuropsicologia entrou como algo que explicou muita coisa para mim. Tem uma frase que fala que o ponto de vista depende da vista que você enxerga o ponto. Perfeito, exatamente. E o cérebro nosso, ele é muito fácil de ser manipulado, né? Uhum. Então, no exemplo que você deu, se vem uma pessoa que você confia e fala, Fabiano, não gosto de você. Não gosta, ele falou aquilo que ele não gosta, e aquilo fica na cabeça nossa, e fica martelando, e você vai criando tanto pensamentos imaginários, ou intrusivos, que o ponto de partida que foi o que a pessoa falou, você já esqueceu. E fica com todo o resto como carga, né? E aí no consultório eu falo, a gente deveria parar uma vez por semana, fazer uma higiene mental do que é nosso pensamento realmente e o que puseram na nossa cabeça, né? Tem algum exercício para a gente poder orientar melhor o paciente nesse ponto? Olha, isso é outra coisa também, né? Que eu acho que a neurociências está aí explicando. Eu acho que a nossa capacidade de preservar memória ruim, ela é, de forma assim, descomunal, muito maior do que de preservar as memórias boas. Então, se alguém falar assim, olha, o Fabiano acha você muito legal, eu vou falar, legal. Acabou. Agora, se falar, ele não gosta de você, ele falou alguma coisa de você, eu vou manter essa informação aqui, porque, assim, eu acho que o que nos diferencia das demais espécies, e a gente a gente acaba estando aqui ainda, né? Estamos aqui ainda e não fomos extintos, porque à medida que a gente foi, se você olhar para né, os povos mais antigos, assim, foram passando por situações onde aquilo era aversivo e a ameaça à vida foi acontecendo, a gente foi guardando essa coisa para se proteger enquanto espécie, e isso explica porque, por exemplo, uma memória ruim, ela é muito mais armazenada do que uma boa, né? Então, eu sempre utilizo com os meus pacientes essa explicação, assim, neurocientífica. Provavelmente o peso que você está dando para esse algo ruim que você está vivenciando aí é muito maior do que de fato talvez ele realmente tenha, né? Eu brinco assim que para ter bons pensamentos tem que ler bons livros, assistir bons filmes, ter boas conversas, conversar com pessoas inteligentes, né? Ter uma vida financeira tem que ter muito trabalho, mas para pensar porcaria basta não fazer nada. Né? Então, a questão... Mente vazia, né? Mente vazia, já dizia minha vozinha. Não aquela que riu de mim, a outra. Mente vazia é a oficina de quem você quiser que seja. Então, a gente vai observando que o processo de produzir bons pensamentos tem muito a ver com o que a gente enxerga na nossa realidade, e aí vem a educação, né, mental, vamos falar assim, para poder nos orientar que tipo de pensamentos nós vamos cultivar e que tipo de pensamentos nós vamos jogar fora da nossa cabeça. Né? Mas existem pensamentos intrusivos, e o intrusivo é que está se intrometendo na nossa vida. E quanto mais eu tento parar de pensar neles, mais ele cria força na minha cabeça. Na neurociência, né? Na neuropsicologia, qual exercício você passa para esse tipo de pensamento intrusivo? Você já falou de ressignificar, né? Existem outras ferramentas? Eu acho que assim, a gente tem que olhar para um conjunto muito amplo, né? Existem algumas condições, e a neuropsicologia ela é bastante significativa nisso, que por mais que você faça todo um processo de psicoeducação para poder interpretar de uma forma diferente uma realidade, às vezes há algumas condições do seu funcionamento que não te permitem. E aí há alterações neuroquímicas que explicam isso também, né? Então, eu acho que o nosso trabalho, ele não pode acontecer isoladamente, né? Perfeito. Então, eu entendo o quanto que a gente precisa do médico, psiquiatra nos auxiliando a pensar sobre determinado repertório de um paciente, o quanto que a gente precisa de outras fontes, que às vezes não somente o nosso paciente, para poder entender se aquilo que ele está normalizando é porque ele não tem um parâmetro de como é não viver assim ao longo da vida, e aí por isso que ele normalizou, porque para ele está normal. Ou o quanto também ele está catastrofizando é também uma coisa que está em função de alguma química que naquele momento está alterada. Então, eu acho que a gente precisa também... Eu acho que a gente se preocupa muito de que tudo virou um CID, né? Tudo tem uma classificação internacional de doença e a subjetividade das pessoas está sendo perdida. Mas também ignorar a existência de condições que desfavorecem um desenvolvimento e uma saúde mental, eu acho que também é muito inapropriado, né? A gente sempre orienta, né?
vai estar tudo que é orgânico, Perfeito. para a gente poder, né, avaliar o que é de fato emocional, né? Porque essas questões da sinapse, essas coisas, às vezes não está produzindo serotonina, não está produzindo Isso. os hormônios, a gente está insistindo, né? E a pessoa não vai melhorar. Não é abrir a janela ou olhar para o quanto os filhos são lindos ou quanto que ela tem um casamento incrível que vai ajudá-la a conseguir melhorar. Não, né? até porque hoje os dois gatilhos, né, mais ferozes de ansiedade é a pessoa ficar com ela mesma, porque as pessoas não ficam mais consigo mesmo, né? Vão no banheiro, antigamente você ia no banheiro e você ia ler o rótulo do shampoo, era chato, né? Você fazia rápido. Agora com o celular é infinito. É infinito. Então as pessoas não conseguem mais ficar com elas mesmas. E quando fica, o pensamento intrusivo, né, a insegurança de estar só vem e a ansiedade aumenta muito. E o outro gatilho de ansiedade é a comparação. Então você manda a pessoa abrir a janela e ela vê no Instagram um monte de janela aberta, felizes, e a dela também está aberta, ela está triste, isso dá mais um gatilho. E por isso que a gente tem que ter esse cuidado realmente que você citou, com muita sabedoria, de que entender o que é orgânico e o que é emocional. Eu falo mais ainda para os psicólogos, e também entender quando uma maçã é só uma maçã. Perfeito. Né? Senão você não vai querer saborear uma banana de algo que é uma maçã. Né? Com certeza. Perfeito. Né? Porque falam assim, mas coriza é lágrimas não choradas. Dor no ciático tá ligado ao senso de si próprio. Não, às vezes só é uma dor, é uma gripe, tá tudo bem, toma o remédio, passa e vai embora. Concordo. Né? Dentro disso tudo, eu quero puxar um gancho também, porque na nossa formação, né? Eu fui para uma área mais do empreendedorismo, uma área mais de liderança, e você foi para uma área de altas habilidades, pessoas geniais, né? E eu fico imaginando, primeiro eu quero saber o que é, né? O que é um superdotado, o que é alta habilidade, o que é um gênio, a gente poder tem que separar ou está tudo no mesmo cesto? Existem muitos mitos, né, que ainda estão anexados quando a gente fala de superdotação. E até a própria ideia do gênio é um dos maiores mitos, porque, na verdade, a gente entende como gênios pessoas que já nem estão mais entre nós e que deixaram um legado, assim, incrível para a sociedade. Um Einstein da vida. E ainda assim, né, a gente fala isso com muita parcimônia, né? Então, o superdotado é uma pessoa que tem um cérebro que se desenvolveu de uma forma que não está típica, apesar de não patológica, né? Não tá, repete que ficou muito complexo isso. Como é que é? É um cérebro que se desenvolveu de uma forma não típica, né? Não começou, não comum, né? Mas não patologia, não é uma patologia, né? Então, de jeito nenhum, longe disso. Então, normalmente, se a gente for pegar, por exemplo, a definição que o Ministério da Educação utiliza para explicar o que é superdotação, ele vai falar assim, que é aquela pessoa que ela tem maiores habilidades de desenvoltura como um todo cognitivo para as coisas em relação ao que é esperado para a mesma faixa etária que ela tem. Ela é mais criativa, ela é mais envolvida com as tarefas dela de interesse, e a superdotação pode ser uma expressão que aconteça em uma área ou algumas áreas. Então, o acadêmico, o tecnológico, a arte, a liderança, né? Então, eu posso encontrar um superdotado que academicamente ele tem uma história... Academicamente ele tem uma história ruim. Sim. Por que o senhor está rindo? Né? E aí, muitas vezes, quando a gente fala assim, olha, a avaliação evidenciou, por exemplo, a superdotação. A avaliação neuropsicológica, né, é o melhor procedimento para que a gente possa evidenciar a superdotação. Hoje, por conta dos instrumentos que a gente dispõe para investigar isso. E aí as pessoas falam assim, mas ele é muito ruim na escola. Eu acho que o maior mito é isso, a ideia de que ser superdotado é o mesmo que ser aquele aluno que respondia a todas as perguntas, que tem o caderno completinho, que fazia tudo que o professor falava para fazer sem questionar, né? Porque, na verdade, não é isso. Às vezes, essa é uma das áreas. A superdotação é uma pessoa que é extremamente investigadora, ela não se contenta com respostas rasas, ela não pensa num quadrado, né? Ela entende assim, opa, me falaram que a psicologia, ela tem que ser desse jeito, mas por que eu não posso pensar na psicologia como empreendimento e que, sim, ela vai me trazer benefícios financeiros, mas também com essa
proporção que eu posso apresentar essa psicologia para outras pessoas, eu não posso atingir mais e mais pessoas que possam se beneficiar dessa ciência. Então, assim, essas mentes que não se aquietam, normalmente você pode, com muita convicção, pensar que exista aí um cérebro que funcionou de uma forma diferente. É lógico que a expressão de superdotação é algo raro, assim como da deficiência intelectual também é muito raro, mas existem questões que estão envolvendo a superdotação que ainda eu acho que não estão tão claras para a grande maioria das pessoas que trabalham com saúde e educação. O superdotado não quer dizer que ele é inteligente. Quer dizer que ele pensa fora da caixinha, mas é isso? Dentro da concepção do que é ser inteligente, ele tem sim maneiras diferentes de entender os problemas, de solucionar problemas. Ele às vezes é muito mais rápido para compreender os problemas. A única coisa que eu acho que precisa ficar clara é assim, ele não vai fazer isso em todas as áreas, ele não será assim em tudo. Às vezes emocionalmente ele não corresponda do mesmo jeito que ele consegue resolver um problema numa equipe, por exemplo, quando ele estiver liderando uma equipe. Então, quando não envolve a emoção dele ou o problema pessoal dele, ele consegue entender uma alternativa que vá satisfazer as demandas de toda uma equipe de uma forma que você fala, uou, como ninguém pensou isso ainda, né? Então, ele normalmente é isso, ele vai conseguir olhar e entender e encontrar alternativas que normalmente as pessoas não conseguem encontrar. Mas é difícil, né, colocar esse rótulo superdotado, né? Por causa do superlativo, né? Porque, assim, quando a gente fala superdotado, dá entendimento, assim, de alguém que é super capaz, que é Perfeito. super incrível. E, na verdade, eu também trabalho com uma equipe bacana de profissionais e, assim, a demanda que atendemos lá hoje, na grande maioria, são de pessoas nessa condição. E eles não estão lá porque querem entrar numa universidade federal, porque querem ter as melhores e maiores notas de um Enem. A grande maioria lá busca por pertencimento, que vai buscar ajuda. São pessoas que, funcionando de uma forma diferente, têm uma grande dificuldade em, por exemplo, encontrar pessoas que se conectem, com as quais elas se conectem. De amigos, né? Porque está muito à frente em alguns assuntos. Normalmente eles funcionam de uma maneira muito diferente. E o mundo funciona para eles também de uma forma diferente. Então, se a gente pegar lá a curva de Gauss, né, do teste de inteligência, eu sempre falo assim, ó, tá aqui nessa extremidade os deficientes intelectuais e aqui nessa extremidade os superdotados, né? E se essa curva fizesse isso, né, ela se unisse, a gente entenderia por que esse daqui e esse daqui é o público-alvo da educação especial no Brasil, por exemplo. Porque são pessoas que aprendem em ritmos diferentes, elas precisam ser ensinadas em ritmos diferentes e que estão ali nas extremidades e elas tendem ao quê? Ao isolamento, à solidão. Elas estão sozinhas, muitas das vezes, né? E o superdotado por um hiperfoco, tem diferença? Então, o superdotado, normalmente, ele vai ter hiperfoco nas suas áreas de interesse, né? Agora, eu acho que assim, a diferença é, o hiperfoco, ele é saudável, o hiperfoco tá como um prejuízo para esse funcionamento, perfeito. Esse hiperfoco é apenas da sua condição de superdotação, esse hiperfoco é de alguma outra condição que não está evidenciada no superdotado, então eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, né? você pegar, ter um hiperfoco, por exemplo, em jogos de azares, tá na moda agora na internet. Que vai estudar jogos, quer postar, então vai trazer prejuízo para ele. Agora, se ele for ter um superfoco na área de trabalho dele, no desempenho, aí pode ser positivo. Também, assim, a gente fala assim que o hiperfoco do superdotado, ele normalmente tem um rumo, uma explicação intelectualizada. Então, por exemplo, pegando os jogos de azar, ele vai querer entender como é que funciona aquele mecanismo daquela máquina, ou ele vai querer entender como são as probabilidades de ganho e de perda. Agora, um hiperfoco que às vezes não é saudável, usando os jogos, por exemplo, ele só alimenta uma necessidade, né, compulsiva para alguma coisa, mas muitas vezes ele não vai te levar a nenhum lugar. Então, aí o prejuízo está nisso. Às vezes até leva, no caso do jogo, para uma falência, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ajudar a pessoa a entender se aquilo é da condição de superdotação e não vai trazer prejuízos, quando os aspectos que envolvem esse foco estejam apenas para preencher uma demanda obsessiva, né, ali, que não leva a pessoa a lugar nenhum.
Identifiquei muito com isso, tá? Interessante, né? É muito interessante. É muito legal. Agora, como é que, né, imagina assim, né, uma criança que a gente consegue descobrir que é superdotada, tudo, e que a gente consegue fazer ela se entender, porque muitas vezes quando a gente cresce com uma superdotação, a gente se sente realmente um ninho fora, um passarinho fora do ninho. A gente tem muita facilidade para algumas coisas, mas de outras a gente às vezes é mal interpretado. Então, quando a gente consegue descobrir isso mais cedo, numa criança ou num adolescente, quais são as vantagens que essa pessoa vai ter na vida adulta dela? Eu acho que não chegar na vida adulta com esse monte de dúvidas que muitas vezes o adulto superdotado ele carrega. Eu vejo assim, atendendo, né, fazendo avaliações, adultos superdotados assim, que passaram uma vida inteira funcionando assim, sem saber que eram, porque a não ser o acadêmico, né, ele nunca acreditou que aquilo nele fosse superdotação. Muitas vezes ele tentou se colocar em rótulo, então assim, será que eu sou realmente um procrastinador? Será que realmente eu só faço aquilo que eu gosto? Será que eu sou um vagabundo? Será? Porque esses rótulos acabam vindo muito para essas pessoas. Outros tentaram se encaixar em um diagnóstico. Será que eu tenho bipolaridade? Será que eu tenho TDAH? Não que a condição de superdotação te proteja e você não vá ter também uma superdotação com o que a gente chama de dupla Sabe que tem algum excepcionalidade. traço de autista? Do autismo. Então, assim, aí nesse caso, quando existe a superdotação, então o indivíduo expressa a superdotação junto com uma condição de autismo, de TDAH, de dificuldade de aprendizagem, né? Aí a gente chama de dupla excepcionalidade. Não de uau, que excepcional, mas de duplamente incomum, né? Então é mais nesse sentido. Então, quando é incomum, porque eu sou superdotado, e é incomum, né? No sentido de que a expressão do meu desenvolvimento, o neurodesenvolvimento não está do jeito que a grande maioria aconteceria para a grande maioria, né? Eu posso ter autismo, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e superdotação. Ainda assim, a gente vai chamar de dupla excepcionalidade. Porque são... Você veio caprichado, hein? Porque assim, isso hoje, quando eu comecei a estudar superdotação, não porque eu falei assim, deixa dentro da área da psicologia, tem isso que não foi explorado. Nem era um tema que é evidente, né? Eu lembro, não sei se nós estávamos atentos os dois nessa aulinha, onde um professor falou assim, todo superdotado é autista. Era a única coisa que eu tinha aprendido na faculdade sobre isso, né? Sim. Porque talvez era a maneira que um professor também entendia. Porque uma capacidade assim enorme de aprender e de armazenar informações, como se a superdotação fosse somente isso, né? Somente o autista, né, vai ter. E já com alguns anos de profissão, tem mais ou menos uns 15 anos que eu trabalho com superdotação, bateu à minha porta uma situação onde eu não sabia responder com a psicologia. Eu pegava o teste de inteligência e falava, e agora? Essa menina responde a um teste de inteligência que foi desenvolvido para uma pessoa acima de 6 anos e ela só tem 4 e ela já lê, ela já escreve, ela lê livro de 500, 600 páginas, ela não foi estimulada formalmente por uma família que, você tem que ler, você tem que escrever, e ir para a escola estava caótico para essa menina, né? E eu falava, bom, a hora que apareceu o autismo, eu falo, não, é autismo, porque era assim que eu pensei, e ela não era autista, e eu precisei estudar, então foi assim que eu comecei. Então, hoje, quando eu tenho oportunidades como essa, eu agradeço mesmo muito de falar que existe um jeito de funcionar, que muito ainda precisamos entender sobre isso para poder ajudar pessoas que de fato estão em sofrimento, eu aproveito mesmo. Assim. E você acha que, por exemplo, a superdotação não é uma evolução do nosso próprio cérebro? Ou que condição? Me explica como assim? Que você... A gente vê que cada vez mais a espécie humana vem se desenvolvendo, né? Eu vejo as crianças, né, que... Eu mesmo, quando nasci, né, segundo minha mãe, eu fui enrolada numa fralda durante 15 dias, porque era muito mole, né? A minha filha já nasceu mexendo no pescoço e olhando para o lado, né? Então, a gente vê que existe uma evolução da própria espécie humana, né? Alguns teóricos estão defendendo que o próprio autismo é uma evolução neurológica. Existem umas tendências aí falando sobre isso, né? E que ainda assim é um terreno muito a ser explorado. Ser um superdotado faz parte de uma evolução nossa, é uma condição que sempre teve, a gente que não sabia. Como é que é o contexto disso? Eu entendo que, assim como o autista, assim como a pessoa com TDAH, eu penso que a superdotação, ela sempre existiu, sempre houveram pessoas que pensaram fora da caixinha,
né? Só que eu entendo que como a gente concebe hoje está diferente, até por conta de tudo que a gente está evoluindo, mas ainda temos muito a evoluir. A grande maioria dos teóricos que começaram a falar sobre superdotação ainda está vivo, para a gente ter uma ideia de quanto que isso é novo. É muito recente, né? É muito recente, né? E o que explica, por exemplo, a gente ter feito faculdade há 30 anos atrás e um professor também não saber como nos orientar sobre isso, porque, assim, se hoje existem tantas controvérsias, tanta situação que ainda não estão esclarecidas, imagina como estava há 30 anos atrás, né? A psicologia em si é muito recente, tem o quê? 65 anos, Exato, 70 anos? né? É muito novo, É né? muito novo. Mas é um universo que a gente fica muito em dúvida, né? Como é que eu identifico no meu consultório um superdotado, né? Ou um vício de comportamento? Uhum. Eu acho que não estão na mesma esfera, né? Eu acho que, assim, o superdotado, normalmente, ele vem até, assim, a gente, eu vejo pelas trocas que eu faço com as colegas que trabalham também com esse público, com uma tentativa de se entender. Então, acho que eu acabei não concluindo, talvez, na hora que você perguntou, mas, assim, muitos vêm buscar, assim, não querem nunca, a grande maioria não quer saber o QI na última página de um laudo. Eles querem entender, assim, esse jeito que eu funciono, tem mais gente que funciona assim, né? Eu sou um ET? Exato, essa coisa de, eu sou um ET, eu devo ter um jeito muito diferente mesmo, porque eu tô lá na minha relação com o meu chefe e ele propôs uma situação e para mim tá claro como é que a gente responderia e resolveria, e quando eu me pronuncio, às vezes eu acho que eu fiz errado, porque parece que eu ameacei o lugar dele naquela relação, e aí eu perco o emprego. Então, muitas dessas pessoas, quando olham para suas histórias e pensam assim, eu me camuflo. Então, o comportamento de camuflagem é uma das coisas que, por exemplo, muitos utilizam. Tipo, eu sei sobre esse assunto, mas eu não vou bater de frente, porque vai parecer arrogância da minha parte. Então, assim, como se funcionar desta forma fosse algo que a pessoa escolhesse, em primeiro lugar, e que, escolhendo funcionar assim, ela quer se colocar acima do outro, quando na verdade não, muito pelo contrário. Muitas vezes, alguns diminuem o ritmo, né? Se diminui. Aí, a infância, quando eu identifico a superdotação na infância, é promover qualidade de vida, né? Promover para ela, você psicoeduca sobre como é esse cérebro, você mostra para ela que, assim como qualquer pessoa, ela tem picos e vales no funcionamento dela, ou seja, ela tem aspectos que estão sim acima do que as outras crianças com as quais ela convive mas tem outras que ela está abaixo, porque assim, não tem 2, 3, 4 cérebros, é um só, né? É um intelectual, que é o mesmo emocional, que é o mesmo psicomotor. Então, imagine, se ela tem uma super capacidade para memorizar uma data, ela também vai ter um cérebro hiperreativo para lidar com a raiva. E é por isso que muitas vezes você olha e fala, meu Deus, não combina, olha que exagero, olha como que ela... e quando, na verdade, é esse cérebro hiperreativo mostrando para ela, de uma maneira muito ampliada, aquilo que quem não está na condição de superdotação não viveria do mesmo jeito. Então, vamos imaginar que existe uma dose de emoções, o superdotado recebe um balde de emoção. É bem isso, assim. Eu falo que até essas questões que envolvem, muitas vezes a gente fala assim, será que não é TDAH? Criancinha de 4 anos, né? As pessoas pensando que tem TDAH, porque é muito inquieta, porque questiona tudo, porque, então não é TOD, transtorno opositor desafiador, né? Quando, na verdade, é um cérebro muito, mas muito reativo a tudo que está exposto. Não é à toa que você foi estudar tanto, né? É muito interessante tudo isso, né? É muito legal. Que a gente vai mergulhando, né? São tantas ramificações. Eu quero puxar um pouco para o meu dia a dia, para a gente poder ver a sua análise, né? Eu trouxe aqui no podcast um médico ortopedista responsável por um time grande aqui de futebol do Campeonato Paulista. E ele falou que nas bases, que tem as crianças, existe uma super pressão para que as crianças joguem as bolas, né, sejam jogadores profissionais, porque isso vai trazer o sustento, muitas vezes, para toda uma classe da família, e vai também mexer com o ego, e geralmente são pais que não conseguiram ser jogadores, e aí forçam os filhos a jogarem e tal. E a gente debateu muito naquele podcast falando sobre essa pressão toda. E uma criança dessa, que os pais percebem que ele pode ser genial em algum tema que a criança escolheu lá, existe uma pressão para que ele realmente seja isso, que isso traga alguma vantagem financeira para a família, que o pai tenta tirar alguma coisa? Qual que é a pressão de ser superdotado nesse ponto?
Assim, a gente, lógico que devam existir e deve existir pais, pessoas que vivenciam isso, mas quando a família se depara com, de fato, uma situação de uma criança que ela está num ritmo de funcionamento que está diferente das outras crianças na mesma faixa de idade, a grande maioria vem buscar ajuda porque quer preservar essa criança dessa pressão, sabe? Então, existe, sim, aqueles que, infelizmente, assim, por vaidade, acham que é uma super vantagem ter esse funcionamento, mas a grande maioria entende que o ônus de se funcionar assim é muito maior. Tá, se for que a superação está indo mais para um lado mais cognitivo, de verdade. Existe também a parte motora da superdotação? Tem um cara que é extremamente ágil em pintar, se os artistas, por exemplo? Existe, e essas são as expressões das superdotações mais complexas de serem identificadas, porque não existe teste psicométrico que evidencie, por exemplo, um talento no futebol, por exemplo, né? Ou que vá identificar um talento artístico, né? Um grande pintor. Então, a gente hoje carece de instrumentos que evidenciem a expressão da superdotação para outras áreas, a não ser a intelectual, a acadêmica, né? E muito sim, porque o que explica, por exemplo, aquele conhecimento que muitas pessoas lá de antigamente tinham de essa erva, a depender de como você a consome num chá, ela vai trazer de benefício isso, e de fato aquilo... Os povos indígenas é um craque nisso, né? São, né? Então, assim, a gente entende que essa expressão, por isso que a gente fala em uma ou algumas áreas do conhecimento, né? E, infelizmente, muitos vão estar invisibilizados ao longo de uma vida inteira porque não existe instrumento que possa determinar isso. Então, aí entra de novo, por que nosso trabalho tem que ser em conjunto? Porque aí eu tenho que ouvir como é que ela pensa, como é que ela resolve, quem é que conviveu com ela, o que percebia sobre isso. Então, no caso de uma avaliação hoje, não dá para você fazer dentro da sua sala de consultório aplicando o teste sem ouvir, no caso da criança, o professor, sem ouvir a professora do balé, a do piano, o tio do futebol, né, o técnico do futebol que está treinando essa criança, porque aí você pode dar mais condições dessa expressão ser de fato identificada. Eu vejo que esses artistas, né, que fazem muito sucesso, lembro do caso do Nirvana, e outros artistas que chegam mais ou menos aos 27 anos morrem, né? Então eles estouram assim, né? Existe alguma explicação, primeiro, por que é 27, ou 27 chamou a minha atenção, por que morrem tão cedo? Olha, eu não tenho esse dado que 27, mas eu concordo com você. O Chorão, por exemplo. O Chorão. Né? A Chorão do Charlie Brown Jr. As pessoas podem questionar o cara como artista. Ah, não gosto da arte do cara. Mas questionar que ele é artista, não dá para questionar. Que ele era um artista, né? E o quanto que ele se comunicava com as pessoas de uma forma ímpar, né? E essa mesma criatividade, essa mesma sensibilidade deve ter aberto muitas portas para ele, foi a mesma que o levou para o fim, né? Então, por isso também, do quanto que é sério a gente entender que se eu tenho um cérebro só, né, eu vou viver nessa amplitude toda, essa minha experiência emocional, eu preciso direcionar, organizar melhor esse desenvolvimento para que eu possa entender o que fazer quando isso estiver muito grande. Eu falo, por exemplo, também, eu estive na Bahia um tempo atrás, fazendo inclusive uma palestra lá, e aí eu fui visitar vários pontos, né? E aí a figura do Jorge Amado, assim, ficou muito marcante para mim, porque é outro cara também, que você pode, não gosto das artes, da arte do cara, mas não dá para questionar que como é que esse cérebro é capaz de dar vida para personagem e enredos e criar situações como se ele tivesse vivido tudo aquilo, né? Porém, por outro lado, se eu não tiver um lugar adequado para expressar isso, isso pode me destruir. Então, eu vejo muito isso no jovem, que às vezes ele tem um cérebro tão pensante, tão ativo, que quando não sabe muito o que fazer com aquilo, acaba se destruindo, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque interpretando a emoção de uma forma mais intensa, pode muitas vezes não saber, né, para onde que vai com aquilo ali, né? Como que um cara desse lida com o tédio? Porque imagina aí na rede,
né? Você é muito Tá lá. inteligente, hein? É isso aí. É outra coisa que eu ouço muito, assim. O superdotado... Faz uma avaliação, Fabiana. Vou fazer com Faz uma você. avaliação. Então, assim, aí tem gente que fala assim, fazer avaliação da idade adulta pra quê? O que eu vou ganhar com isso? Eu falo assim, você vai conseguir dar um significado diferente para aquilo que você já viveu e provavelmente os seus próximos anos terão você poderá lidar de uma outra forma. Mas o tédio, por exemplo, é inerente ao superdotado, porque assim, se ele não tiver um ambiente que esteja nessa mesma sintonia que esse cérebro que ele tem, ele sofre muito. Por isso que crianças superdotadas, na grande maioria, detestam o contexto escolar, por exemplo, detestam estar na escola. Porque o ritmo de aprendizagem, ele dá risada porque está se identificando, né? O ritmo com o qual o aprendizado é apresentado é muito aquém do jeito que esse cérebro funciona. Então, provavelmente, essa criança é aquela que levanta a mão toda hora para fazer pergunta. É aquela que o professor fala assim, então, aí quando o Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil, ele fala, não, mas ele não invadiu. Porque, então, assim, ele é aquela criança que, por funcionar de um jeito diferente, ou ela pode, ela tenta burlar a regra para poder aquilo ficar mais acelerado. Mais legal. Ou ela sai. Né? Aí ela fala, não, isso não é pra mim, ela vai levantar toda hora, ela vai querer ir ao banheiro toda hora. Tenta ajudar uma criança superdotada a fazer lição, por exemplo. Então, você tá lá na lição de casa e ela fala assim, tá bom, né? Porque ela entendeu que ela é obrigada. Aí ela fala assim, eu preciso pegar meu estojo lá no quarto porque a minha borracha tá lá. Aí ela levanta e vai lá e pega o estojo. Aí depois ela deixou a borracha cair. Ela fala, deixa eu pegar minha borracha que caiu no chão. Mas é porque o meu amigo... Então, assim, ela... Mas até pra comer também é igual. É igualzinho, é insuportável. Pega uma colher, põe na boca, sai, volta, vai pra outra colher, põe na boca. Aí a evolução que você falou, eu acho que é pior para as crianças de hoje, porque, assim, elas estão expostas a um mundo que está funcionando num ritmo muito mais parecido com o que ela, de fato, funciona. Do que nós éramos, né? Sim. Então, se a gente adorava o Chaves, e o Chaves começava 12h10, e a gente saía da sala da nossa escola 12h30, o que acontecia? Perdemos 30 minutos de Chaves, acabou, não tem Chaves mais, é só no dia que você não tiver aula. Eles não, né? Na palma da mão. Na palma da mão, eles assistem o que querem, na velocidade que querem. Então, aí, nisso, é muito difícil competir, né, com as telas, por exemplo, para essas crianças, porque elas tendem a ter algo que está apresentado para ela muito mais de acordo do que a gente teve na nossa infância, funcionando também do mesmo jeito. E aí, por isso que parece que o dano está muito maior agora, quando a gente vê crianças que funcionam assim, porque por mais que ela tenha tido pai que funcionou assim, avô que funcionou assim, a gente não tinha tantas opções, né, como eles têm, né, de poder extravasar esse tédio, mas o tédio é algo muito difícil para que eles possam lidar, com certeza. Né? Eu brinco que o tédio tá gourmet hoje. Uhum. Você tem que fazer um curso de meditação, você tem que contemplar o sol, contemplar a lua. É verdade. E com alguém guiando a gente pra gente poder curtir o tédio, né? Mas é muito legal. Me identifiquei um monte, né? Eu fui expulso do cursinho. Talvez saía na hora da aula chata para ir pro... Esqueci o nome do nosso... do bar lá perto da faculdade. Era o Cláudio. Era o Claudião, eu da Dadá também. Dadá. Escrevia na lousa que ia ter uma palestra no auditório de administração, passava todo aí, aí botei no bar. Eu lembro disso. Então, assim, são pessoas que quando você olhava, se você olhar para esse aspecto desse comportamento, é um desordeiro, bagunça, não leva nada. Entende por que na vida adulta isso pode pesar muito? Assim, poxa, era o irresponsável, era o que não queria compromisso, mas na verdade dava para essa pessoa um projeto com o qual ele acreditasse. Embora. Ninguém segura, não é verdade? Ninguém consegue segurar. Porque se faz sentido e ele vai conseguir ver nuances e que ninguém pensou e vai fazer aquilo acontecer de um jeito que ninguém tinha pensado. E não se importa com crítica. Não. Você acreditou naquilo e ele conseguiu ter uma base que ele fala assim, pode ser, ele vai embora e vai até o fim. Exato, exatamente. Não, eu amei conversar, né? Acabou? Acabou, 53 minutos. E eu que amei estar aqui. Eu não imaginei que poderia ser tão agradável. Quer dizer, imaginei sim, porque você é uma pessoa muito agradável. Muito obrigado. Eu acho que falar sobre isso é sempre muito
gratificante para mim. Hoje eu trabalho com isso, né? E eu entendo que quando alguém chega a mim e fala assim, eu te ouvi falando sobre determinada coisa, que até então nunca tinha pensado nisso pela perspectiva da superdotação, e gostaria de fazer uma avaliação, você me sugere alguém em algum lugar. Eu acho que assim, a gente tem uma rede grande de profissionais sérios que estão, né, se empenhando em tentar entender isso. Existe muita também gente que ainda desenvolve um trabalho que não é tão legal assim, que pode levar para uma ideia mais ainda deturpada do que é a condição. Mais de dúvidas, né? Mas existe muita gente boa trabalhando. Nossa, é muito legal, né? É muito legal ver você, né, no seu crescimento profissional, né? Repito, a gente se conheceu adolescente, e você, essa grande profissional que você ficou. Obrigada. Isso me enche o coração de orgulho, né? De ver que nós demos certo, que o sonho, hoje, nós vivemos uma realidade. Então, muitas vezes eu olho para mim e falo assim, cara, deu certo, né? É verdade. Deu certo, né? Tem muito ainda o que descobrir, muitas coisas estão acontecendo, muitas transformações. 2030 não será nada parecido com o que é hoje, então a gente está nessa correria de estar adaptado. Uma coisa que eu também gostei muito de você foi a forma com que você expressa, porque a gente vê que a comunicação, né, ela precisa ser adequada para 2030. E os profissionais que vão se destacar são os profissionais com qual conseguem ter comunicação, porque a informação está na mão de todos. Mas quem vai mandar no mercado, quem vai ser os novos líderes, é aqueles que sabem se comunicar. Então nós, que já estamos chegando, eu cheguei aos 50, você está quase chegando aos 50. Não né? precisa falar. Eu entrei com 10 na faculdade. É motivo de orgulho. É verdade. Né? A gente aprendeu um modelo de comunicação no passado, né, e hoje a gente está completamente adequado a um novo modelo. Isso me traz, né, uma frase que o que envelhece realmente é só o corpo, que o espírito continua jovem. A gente continua aos 50 trabalhando com alta performance, produzindo conhecimento, produzindo conteúdo. Que bom conversar. Isso você me deu uma carga de esperança de ver que a gente tem muito, mas muito que aprender e muito conhecimento para ser explorado. Muito obrigado. Faz as considerações finais, esse bate-papo. Faltou alguma pergunta? Hoje é um misto de emoção com conhecimento, com descoberta. Hoje é um dia que eu estou feliz. Fiquei feliz, né? Você falou o que é felicidade. É isso, é esse sentido que você trouxe para a nossa conversa. É poder compartilhar aquilo que faz sentido para mim, que eu sei que faz sentido para você. Me identifico também muito com o seu jeito de entender o que o nosso trabalho, como o nosso trabalho pode funcionar. Eu quero dizer que, assim, que espaços como esse, eu desejo muito que se abram cada vez mais para que mais pessoas possam compartilhar a sua maneira de interpretar, né, de uma forma adequada aquilo que faz sentido para si. E só obrigada. Obrigado, querido. Obrigado. Você. Com vocês, a Lu. Segue ela na rede social. Falei ela porque ela tem uma equipe gigante lá que trabalha com ela. Eu vou lá fazer o teste dela, porque eu fiquei curioso, né? Será que eu sou um super dotado? Será que eu sou apenas um super dedicado? Ou, sei lá, apenas mais um maluco, beleza, jogado no mundo. Vou fazer o teste com você e vou trazer para vocês aqui para vocês verem que eu fiz o teste. Obrigado, coração. Um beijo pro maridão, um beijo pra você. Valeu, gente. Tchau. Obrigada.